queda nas temperaturas causou prejuízos para agricultores da macro-região. A frente fria pegou os produtores de surpresa e danificou diversos hectares de produtos. As consequências dessa alteração climática vai chegar até o bolso do consumidor final. Hoje tem sol, mas dias atrás, quando o senhor Pedro chegou na plantação de milho, encontrou tomada pelo gelo. Você vê que está no ponto que o milho vai começar, já está quase no ponto de começar a dar espigas, vem uma geada dessa, né? e queima tudo, é uma sensação muito ruim. A geada aconteceu por causa da forte massa de ar polar na macro-região. Foram registradas temperaturas de 3 graus em Ribeirão Preto e 1,3 em Pradópolis. Na nossa região não é normal, é de vez em quando. 94, nesse período, foi a geada mais forte que nós tivemos aqui. O Fernando ocupa um box no CEAGESP de Ribeirão Preto e trabalha há muitos anos no ramo. A área onde os legumes e frutas que ele vende são cultivados também sofreu o efeito do frio. O que mais afetou lá em Altinópolis com o rapaz que a gente planta foi jiló, abobrinha, quiabo, vagem. São produtos que era para o rapaz que tem parceria comigo, a gente está colhendo e infelizmente ele perdeu tudo. Mata tudo os pés. Queima tudo, o jiló queimou tudo. Imagens que circularam nas redes sociais mostraram gelo em um canavial de Guatapará. Gente, mas a coisa tá feia, olha aqui. É gelo puro. Na cana e tudo elas, ó. Na lavoura, agora é tempo de correr atrás do prejuízo. Todo o esforço é na recuperação dos pontos que ainda tem chance de produzir a espiga de milho. Quinta e sexta eu molhei todo o talhão. A segunda e ontem, terça, eu molhei de novo. Por quê? Mesmo que ele venha dar espiga, o tamanho vai refletir na produtividade. Nós vamos torcer para que o prejuízo seja o menor possível. E na outra ponta dessa relação comercial, o consumidor final também vai sentir. Na falta de muitos produtos, aqueles que existem para serem vendidos acabam sofrendo um aumento considerável no preço. Infelizmente agora eu estou sem jiló para vender, sem abobrinha, sem vários legumes aqui. O Fernando destaca alguns produtos que dobraram o valor. Jiló, 50, 60 reais, foi para 90, 100. Quiabo, que estava 70, 80 caixas, foi para 130. A vagem também, estava 80, 90, foi para 130, 140. A abobrinha estava 60, 50, foi para 90, 100. Dispara tudo, porque não tem, né? Para o mercado regularizar esses preços, ainda vai demorar. Agora com o frio já não dá muito, é normal. Tomate não madura, a abobrinha não cresce muito e ainda dá uma geada dessa. Até o produtor se reorganizar de novo, mais de 30 dias. A dica de consumo fica por conta de vegetais que se adaptam bem ao frio. O repolho é um produto que não sofre tanto, couve-flor está tendo bastante também, né? Mas a maioria sofre. Thaís Mantoani para o Jornal da Clube. E para falar mais sobre esse assunto, recebemos no canal digital da Clube o economista Jair Casquel. Boa tarde, professor. Gasolina, gás, energia e agora o reajuste no setor de hortifruti. É difícil o consumidor final se virar diante de tantos aumentos, tantos reajustes? Boa tarde, Ximene. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. É difícil, efetivamente é uma situação complicada, porque, digamos assim, são elementos que fogem do nosso controle. Principalmente a questão climática, não tem como fazer muita coisa, né? A questão de gás, de energia, são frutos de movimentos internacionais, fruto de política cambial. Então, isso ainda dá para fazer alguma coisa, mas clima não tem jeito. O frio, quando chega, ele chega para todo mundo. A enchente, quando chega, chega para todo mundo também. Mas essa grande quantidade de reajustes prejudica a recuperação da economia? Opa, ela prejudica pelo seguinte. Primeiro, ela diminui a capacidade de compra do consumidor. Segundo, ela pode comprometer, inclusive, capacidade de investimento do próprio produtor. Porque se os insumos ficam mais caros, se tudo fica mais difícil para se trabalhar, a recuperação fica mais lenta e um crescimento que poderia ser projetado de 3%, 4% pode cair para 2,5%, 2,7%. Então, isso compromete, sim. E o diesel e gás de cozinha, eles tiveram o imposto federal zerados. Mesmo assim, o consumidor não sentiu ainda o efeito dessa redução. Por que isso acontece?
Em parte porque nós precisamos ver também qual vai ser a política de ICMS dos estados. Então, o fato de zerar o tributo federal não significa que esse tributo será zerado nos estados. Além disso, existe a questão do comportamento dos revendedores. Se você tem uma estrutura, por exemplo, parecida com cartel, pode acontecer de ter uma redução do imposto, mas essa redução não chegar no consumidor final, porque ela pode significar uma margem mais alta, por exemplo, para revendedor. Então, tem vários fatores a serem considerados, até que a gente tenha certeza de que uma redução de imposto significará uma redução de preço. Inclusive em tempos de pandemia, algo poderia ser feito pelos estados para garantir melhores preços? Em geral, quando você tem esse problema, o governo tem os estoques reguladores. A questão que me parece complicada é que não dá para fazer estoque regulador de jiló, de quiabo, dessas hortaliças que são queimadas na geada. Então, nesse caso, fica meio difícil. Pode-se pensar em importação, mas precisa ver também se outros países têm produto para importar, se chega aqui em condições de consumo, porque são produtos altamente perecíveis, eles são muito sensíveis. Então, é uma situação meio complicada que, para quem está fora do governo, é fácil atirar pedra, mas para quem está gerenciando, é difícil encontrar uma solução. E na avaliação do senhor, no período pós-pandemia, os preços devem se normalizar? Olha, essa pergunta eu também me faço quase todos os dias, porque o que vai nortear essa questão de preço é oferta e procura. Se houver um aumento da oferta, se melhorar a produção, se, digamos assim, a parte da natureza contribuir, certamente nós teremos redução no preço daquilo que está sendo comercializado, mas nós não podemos nos esquecer de que os insumos ficando mais caros podem levar, inclusive, ao prejuízo do produtor caso haja um aumento muito grande de oferta e, consequentemente, uma queda grande nos preços. Então, a expectativa é de que haja uma normalização, mas o quanto vai cair, quando vai cair, é uma coisa muito difícil da gente precisar. Vamos torcer por isso, então. Muito obrigada, professor, pela sua participação aqui no Jornal da Clube.